Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Alexandra e a nossa aula de hoje é de matemática. Vamos aprender adição com reagrupamento, que também pode ser chamada de adição com trocas. Esses nomes parecem estranhos, não é mesmo, crianças? É chamada assim porque em determinados momentos da conta, alguns números trocam de casas. Ainda não entenderam, não é? Calma, vocês já vão entender por que isso acontece. Na adição com reagrupamento, utilizamos um recurso muito importante no cálculo, a troca. Prestem atenção na situação a seguir e bons estudos! João comprou 2 pacotes de pirulitos. Após contar quantos tinham no primeiro, encontrou o número 135. No segundo, contou mais 116. Quando decidiu juntar os 2 pacotes, percebeu que a quantidade aumentou bastante. Vamos ajudar João a saber quantos pirulitos ele tem ao todo? Para saber o total de pirulitos que João terá ao todo, nós devemos realizar a operação de adição. Então, nós pegaremos o número 135, que é a quantidade de pirulitos que João tinha no primeiro pacote, e nós vamos somar, nós vamos juntar com o número 116, que é a quantidade de pirulitos que João tinha no segundo pacote. Para ficar mais fácil, nós vamos utilizar o quadro valor-lugar ou o nosso famoso tapetinho. Nesse nosso tapetinho, nós colocamos 3 casas: a casa da unidade, a casa da dezena e a casa da centena. Crianças, vocês já sabem que é muito importante você colocar cada algarismo do número na sua devida casa. Olha só, o número 135, eu tenho uma centena, eu tenho 3 dezenas e eu tenho 5 unidades. Já o número 116, eu tenho uma centena, uma dezena e 6 unidades. Para realizar qualquer operação de adição, crianças, nós temos que seguir 2 regrinhas. Primeira, nós sempre começamos a resolver a nossa adição pela casa da unidade. Resolvido a casa da unidade, eu passo para a casa da dezena. Resolvido a casa da dezena, eu vou para a casa da centena e assim, se tiver outras casas. Então, crianças, a nossa operação de adição começa da direita para a esquerda. A segunda regrinha, que também é muito importante, é que a gente só pode colocar um algarismo, um número em cada casa. Ou seja, a gente só pode utilizar os algarismos entre 0 e 9. Calma, crianças, vocês vão entender mais para frente, tá bom? Prontos? Já podemos começar a calcular a nossa adição pela unidade? Começando pela unidade, nós temos no andar de cima, no número de cima, 5 unidades. Vejam a representação com o material dourado. 5 unidades é igual a 5 cubinhos. E eu vou juntar, eu vou somar com 6 unidades, que é o número que está no andar de baixo, no número de baixo. Vejam a representação também com o material dourado. Eu vou ficar com 6 cubinhos, tá bom, crianças? 5 mais 6, façam os cálculos aí, ó. É igual a 11. Ou seja, crianças, agora eu tenho 11 cubinhos. Vejam a representação aí com o material dourado. Olha só, o cálculo da minha casa da unidade, 5 mais 6 é igual a 11. Só que, crianças,
nós já sabemos que o número 11 não cabe na casa da unidade, porque nós só podemos colocar um algarismo em cada casa. Ou seja, esses números têm que estar entre 0 e 9. Nós já vimos isso e nós já aprendemos. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos decompor o número 11. Vejam que o número 11, ele tem uma dezena e tem uma unidade. Fazendo essa decomposição, essa dezena equivale a 10 unidades mais uma unidade. Então, crianças, na resolução lá da minha casa da unidade, que foi por onde eu comecei a minha adição, eu somei 5 mais 6, que deu igual a 11. Então, eu coloquei lá 11 cubinhos. Nós já sabemos que podemos trocar 10 cubinhos por uma barrinha, ou seja, 10 unidades por uma dezena. Essa troca, criança, é chamada de reagrupamento. É onde eu quero chegar para a gente resolver adição com reagrupamento ou troca. Pronto, crianças. Chegamos no momento de entendimento do que é adição com reagrupamento ou com trocas. Olha só, nós vimos que o número 11 não cabe na casa da unidade. E vimos também, na decomposição do número 11, que ele tem uma unidade e ele tem uma dezena. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar a unidade do número 11 na casa da unidade e vamos trocar a dezena de casa. Nós vamos reagrupar a dezena do número 11 na casa da dezena. Esse processo, crianças, nós chamamos de reagrupamento. Outro ponto importante, crianças, é que, pronto, ó, você já resolveu a casa da unidade. Agora, você vai resolver a casa da dezena. Lembrem-se que a dezena que você reagrupou na casa da dezena, você tem que somar com as demais, tá bom? Então, olha só, uma dezena mais 3 dezenas mais uma dezena, que é igual a 5. Resolvida a casa da dezena, nós já podemos partir para a próxima casa, que é a casa da centena. Na minha operação aqui, eu tenho uma centena, vou juntá-la com mais uma centena, que é igual a 2 centenas. Pronto, crianças, achei o resultado da minha operação. 135 pirulitos mais 116 pirulitos, que é igual a 251 pirulitos. Sendo assim, João ficou com 251 pirulitos ao todo. Agora, crianças, nós vamos fazer a atividade de hoje, que é do livro de matemática, páginas 72, 74 e 75. Adição com reagrupamento, que é o conteúdo que nós estamos estudando. Aí, olha só, na número 1, ele te dá aqui uma situação problema, então leiam com bastante atenção, tá bom? E ele pede aqui, ó, analise com atenção as 3 resoluções apresentadas e façam o que se pede. Então, na primeira resolução, ele usa o material dourado. Então, prestem atenção, né, nos cubinhos, nas barrinhas, tá bom? Vejam aqui a representação com material dourado. E ele pede para você observar também com o algoritmo usual. Então, ele pegou aqui o 27 mais 35 e ele te deu aqui o resultado. E ele na terceira resolução ele vai resolvendo aqui completando o algoritmo da decomposição. Aí ele decompõe aqui o número 27, o 35, aí ele vem decompondo e somando, tá bom? E ele pede aqui o resultado final. E no último aqui, ele pede para você completar
com o algoritmo usual simplificado. Então, quanto que é? Eu já vou adiantar aqui para vocês. 27 mais 35 é quanto, crianças? Façam aí os cálculos. E escrevam a resposta aqui da sua situação problema. Vejam o que está pedindo lá e elaborem aqui a sua resposta. Na página 74, na questão 2, está pedindo assim no comando: efetue mais essas adições com reagrupamento pelo algoritmo usual. Então, ó, façam aqui as operações de adição, itens A, B, C, D e E. Na questão 3, tem uma situação problema, então leiam com atenção. Aí ele fala aqui, ó, analise a situação e complete pelo algoritmo da decomposição. Então, ele faz aqui, ele pega o 278, faz a decomposição, pega o número 145, faz também a decomposição, e depois ele pede para você, ó, somar, tá bom? Até você achar aqui o resultado. E pelo algoritmo usual, ele pega o 274, coloca cada algarismo em sua determinada casa e pede para você fazer a adição. Lembrando que, crianças, na minha adição eu sempre começo a resolver pela minha casa da unidade. Resolvi a unidade, passo para a minha dezena. Resolvi a minha dezena, passo para a minha centena. Tá bom, crianças? E coloquem aqui a resposta da situação problema. Na questão 4, calculadora. Efetue mais essas adições com algoritmo usual e depois confira na calculadora. Então, resolva aqui as adições e depois peguem uma calculadora, né? Peçam ajuda aí da mamãe ou do papai ou de quem estiver com você e confira os resultados na calculadora, com a calculadora. A última página que nós faremos hoje é a 75. 5. Gráfico e tabela. Na escola de Maurício, há 2 turmas de terceiro ano, A e B. Letra A, analise o gráfico construído e complete a tabela. Então, ó, observem aqui esse gráfico, analise os dados, os números e complete essa tabelinha aqui do lado, tá bom? Na questão B, elabore uma questão com os dados da tabela que envolvam uma adição e escreva a resposta. Então, na verdade, você vai analisar essa tabela e vai fazer uma situação problema envolvendo a adição e vai escrever a resposta. Letra C. Complete a tabela ao lado, como foi feito na tabela acima, mas agora com a quantidade de alunos da sua turma. Então, ó, crianças, perguntem para a professora de vocês quantos alunos tem na sua turma, tá bom? E façam aqui a sua tabela, completem aqui a sua tabela. Na questão 6, você já viu que soma é o resultado da adição? Os números que adicionamos para obter a soma são chamados de parcelas. Complete. Letra A. Em 21 mais 12 é igual a quanto? Então, você vai fazer aqui a operação adição. Quais são as parcelas, crianças? Ó, as parcelas são os números que você adiciona. Então, 21 e 12. E a soma é o resultado. Então, coloquem aqui. Quando vocês acharem o resultado, vocês coloquem aqui. Na letra B, se as parcelas são 312 e 139, então a soma então façam aqui 312 mais 135, que vai dar a soma aqui. E letra C, a soma é quando as parcelas são 35, 28 e 9, ou seja, então você vai somar 35 mais 28 mais 9. Você vai achar o resultado que vai ser o dado que você vai completar aqui na letra C. Tá bom, crianças? Então foi isso. Dúvidas, postem aqui na plataforma ou no grupo de WhatsApp. Um beijo!